Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar, eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. Além disso, já deixa aquele like para me ajudar. E também eu quero falar sobre o Apoia-se e o meu Pix. O Apoia-se é uma plataforma que você pode me ajudar com valores a partir de R$ 5 por mês. Caso você prefira o Pix, o QR Code está na tela, ou ainda através do e-mail que está aparecendo agora. Então, boa história! A matemática não falha, de Lima Barreto. Embora ainda não esteja aposentado de todo, já me julgo completamente desligado do emprego público que exerci na Secretaria da Guerra durante 15 anos. A vida de cada um de nós, que é feita e guiada mais pelos outros do que por nós mesmos, mais pelos acontecimentos fortuitos do que por qualquer plano traçado de antemão, arrasta-nos às vezes, nos seus pontapés e repelões, até onde nunca julgaríamos chegar. Jamais imaginei, em dia algum da minha vida, ter de ir parar naquele casarão do Campo de Santana e testemunhar as sábias e pressurosas medidas que os presidentes da República e seus ministros da guerra põem em prática para a eficaz defesa armada do Brasil. Mas sucessos imprevistos da minha vida, com dolorosas desgraças domésticas, num instante de necessidade e angústia, levaram-me até ali, fizeram-me ver bem profundamente, de excelente lugar na plateia, uma das partes mais curiosas da administração republicana. Não me despedi ainda do lugar, mas, de qualquer modo, hei de fazê-lo, e, quando de todo o fizer, penso bem que o farei, sem saudades. E não é propriamente por ser ele. Fosse outro, creio que se daria o mesmo. Neste como naquele, nesta ou naquela profissão, tenham-se as melhores ou piores aptidões. O que se nos pede nessa sociedade burguesa e burocrática é muita abdicação de nós mesmos, é um apagamento da nossa individualidade particular, é um enriquecimento de ideias e sentimentos comuns e vulgares, é um falso respeito pelos chamados superiores e uma ausência de escrúpulos próprios, de modo a fazer os tímidos e delicados de consciência não suportassem os mais atrozes sofrimentos morais, a dura obrigação de viver, respirar a atmosfera deletéria de covardia moral, de panurgismo, de bajulação, de pusilanimidade, de falsidade, que é a que envolve este ou aquele grupo social e traz o sossego dos seus fariseus e saduceus, um sossego de morte da consciência. Os delicados de alma, nos nossos dias, mais do que em outros quaisquer, estão fatalmente condenados a errar por toda parte. A grosseria dos processos, a embromação mútua, a hipocrisia e a bajulação, a dependência canina, é a que pede a nossa época para dar felicidade ao jeito burguês. É a época dos registros e dos tabeliães, mas é o tempo das maiores falsificações. É a época dos códigos, sendo também o tempo das mais vivas ladroeiras. É a época das polícias aperfeiçoadas, apesar de que é o tempo dos fiadores, endossantes e etc., verificando-se nele os maiores calotes, é a época dos diplomas e das cartas. Entretanto, sobretudo, entre nós, é o tempo da mediocridade triunfante, da ignorância arrogante escondida atrás de diplomas de saber, etc. e etc. Quem fez nas primeiras idades uma representação da vida cheia de justiça, de respeito religioso pelos direitos dos outros, de deveres morais, de supremacia do saber, de independência de pensar e agir, tudo isto de acordo com as lições dos mestres e dos livros, e choca-se com a brutalidade do nosso viver atual, não pode deixar de sofrer até o mais profundo do seu ser e ficar abalado com esse traumatismo para toda a vida. Desconjuntado, desarticulado, vivendo aos trombolhões, sem norte, sem rumo e sem esperança. Um espírito que criou para si um ideal de vida muito diferente do que a nossa atual de fato apresenta, conclui que tanto vale ter isto ou aquilo, que os homens são insuportáveis, tolos, injustos e que devemos vê-los, ricaços ou generais, doutores ou curandeiros, carvoeiros ou almirantes,
ministros e os seus sábios secretários, na sua hipocrisia de tartufos, na sua miséria moral, na sua abjeção necessária, como atores de uma comédia que nos deve fazer rir, sem esquecer de ter pena deles, pois os seus esgares, as suas pinturas, as suas roupagens brilhantes de reis, de príncipes, de papas, ou os trapos de mendigos que os vestem, a sua caracterização, enfim, tem por destino ganhar dinheiro, a fim de que não morram de fome. Sem que me atribua qualidades excepcionais, detesto a hipocrisia e por isso digo que deixo o emprego sem saudades. Nunca o amei, jamais o prezei. No começo, se tivessem respeitado justamente a dignidade do meu juramento, o meu trabalho e as qualidades de burocrata que eu tinha, como todos os outros, talvez mudasse de sentimento e, mesmo com tantos outros, me tivesse deixado anular comodamente no ramerrão burocrático. Não quiseram assim. Revoltei-me, e desde essa revolta sei que os meus desastres são devidos muito a mim e um pouco aos outros. Daí para cá todo o meu esforço tem sido o livrar-me de tal lugar, que é para a minha consciência um foco de apreensões, transformando-se ele em um inquisitorial aparelho de torturas espirituais que me impede de pensar tão somente no esplendor do mistério e rir-me à vontade desses bonecos sarapintados de títulos e distinções que, não sem pena, me fazem gargalhar interiormente, para mais perfeitamente gozar a bronca estultícia deles. A minha sociedade agora não será mais a dos simuladores do talento, do trabalho, da honestidade, da temperança, será a dos defroqués, dos toqués, dos ratés de todas as profissões e situações, mas que sabem perfeitamente que falta confessada é meia falta, e também que Sardanapalus, poderoso, mandou pôr como seu epitáfio as seguintes eloquentes palavras: fundei Tarso e Anchiale, entretanto, aqui estou morto. Antes, porém, de esquecer totalmente os episódios desses meus 15 anos de vida, que deviam ser os melhores dela, mas que me foram os de maiores angústias, quero registrar algumas passagens curiosas que observei e também curiosas figuras que conheci durante eles. Todo o mundo está disposto a acusar os burocratas desta ou daquela coisa feia, mas poucos lembram das partes de certa espécie que são de pôr um cristão doido. Há algumas que são verdadeiramente importunas, insuportáveis e de desafiar a paciência de Jó. No meu tempo de secretaria, havia por lá muitos, e, de tão renitente espécie, eu me lembro de um preto de quase 70 anos, forte ainda, que em um mês fez entrar mais de 10 requerimentos pedindo a mesma coisa. Chamava-se Agostinho Petra de Bittencourt e tinha sido músico de um batalhão de voluntários da pátria que estivera no Paraguai. Dizia-se filho de um padre Petra que morrera há mais de 50 anos, deixando uma incalculável fortuna em barras de ouro e pedras preciosas, em moedas de ouro e prata, que se achava depositada no tesouro. Era seu herdeiro, como seu filho, e quando bem interrogado, Agostinho dizia que o padre era branco. Entretanto, não seriam precisos grandes conhecimentos antropológicos para dizer-se, à primeira vista, que o herdeiro de fortuna tão grande não tinha nem uma gota de sangue caucásico. Um jornal daqui chegou a tratar do caso, mas anos se passaram e só ele não deixou de falar na famosa herança. A sua demanda com o Ministério da Guerra, porém, era de outra natureza e muito mais prosaica, tendo vindo a lei que dava vitaliciamente aos voluntários da pátria, sobreviventes, o soldo dos postos e graduações com que foram dispensados ao terminar a guerra, Agostinho requereu-lhe fosse concedida semelhante pensão como mestre de música. A contabilidade da guerra, consultando os documentos originais da época, as folhas de pagamento, denominadas na linguagem militar relações de mostra, só encontrou o nome de Petra como músico de primeira classe. O velho não se conformou e, daqui e dali, arranjou uma biblioteca de ordens do dia da guerra contra Lopes, que lhe sobraçava dia e noite, onde o seu nome figurava como mestre de banda. Armado contra elas, Agostinho foi a ministros, a secretários de Sua Excelência, a ajudantes de ordens de Sua Excelência, a todo o pessoal majestoso que recebe luz de Sua Excelência,
queixar-se da imaginária injustiça de que vinha sendo vítima. Não havia nenhuma, mas Petra atribuía aos empregados da contabilidade má-fé, dolo, falsidade administrativa quando eles tinham cumprido o seu dever. Como, em geral, todos os requerentes, o pobre músico de batalhão só se queixava dos pequenos, e os grandes, ao receberem as suas queixas, aconselhavam que requeresse, e ele requeria sem dó nem piedade. Anos e anos levou ele pelos corredores do quartel-general, sobraçando a sua biblioteca belicosa, requerendo, resmungando, reclamando, e um mês até deu entrada a mais de 10 requerimentos, no sentido da sua modesta pretensão. À vista desse exemplo e de outros mais significativos, talvez, mas pouco pitorescos, é de crer que o império e a literatura patriótica da ocasião tenham posto no espírito dos voluntários do Paraguai grandiosas esperanças de toda a ordem. É mesmo o veso de todos os governos, quando precisam de soldados para suas guerras, isso fazerem. O nosso não podia fugir da regra, e ao se ver a braços com o elo supremo do Paraguai, se não disse francamente aos voluntários, se voltassem, não teriam mais que trabalhar para viver. Prometeu com certeza grandes coisas, pois todos com quem tratei estavam possuídos de uma forte convicção dos deveres do Estado para com eles. Foi, naturalmente, esse sentimento multiplicado, quadruplicado, decuplicado, centuplicado e também deformado no espírito simples, primitivo e vaidoso de um ingênuo e ignorante preto que levou o maior honorário do exército, voluntário da pátria, José Carlos Vital, ao mais completo dos desastres que se pode imaginar. Vital foi há anos uma figura popular do Rio de Janeiro. Todos devem lembrar-se de um pretinho muito baixo, miúdo, feio, com feições de pequeno símio, malares salientes, lábios moles, sempre úmidos de saliva, babados mesmo, que era visto passar pelas ruas municipais, fardado de major honorário, com uma banda obsoleta na cintura e um espadagão antediluviano de colarinho extremamente justo e botas cambaias. Hão de se lembrar, por força, pois essa figura pouco marcial era o Major José Carlos Vital. Para obedecer à justiça, diga-se que todos o olhavam com respeito. Aos poucos envaideceu-se com isto e não perdoava continência, brados d'armas e outras cerimônias militares devidas ao seu posto. Ficou irritante e cavava assim a sua ruína. A vaidade matou-o, como veremos. Nos seus tempos áureos de major, era Vital um simples servente do arsenal de guerra. E quando deixava suas humildes funções, lá no Cafofo, nas proximidades do atual mercado, envergando solenemente a farda e sobraçando com o braço esquerdo o espadagão, não era raro que, na primeira tasca, aceitasse o copo de Paraty e contasse, encostada ao balcão da venda, à gente humilde e tresmalhada daquelas paragens, as suas proezas guerreiras. O arsenal era naquele tempo escolhido quase sempre para embarque ou desembarque de figurões de toda a ordem e nacionalidade, e quando isso se dava, o major julgava-se obrigado a comparecer com o seu fardão, o seu espadagão, o seu colarinho sujo, as suas botas cambaias e o seu charuto de tostão. Às vezes mesmo com tal toilette, apresentava-se no Palácio do Catete para cumprimentar o presidente da República em dias festivos. É fácil de imaginar como a presença de semelhante herói quebraria a harmonia de tão solenes e graves cerimônias, por demais obedientes ao protocolo e às regras de precedência. Mas o major voluntário da pátria, que era, nunca quis convencer-se de que o seu heroísmo ficava mal em tais lugares e devia somente brilhar no Largo da Sé, no do Moura e em outras molduras dessa natureza que lhe eram adequadas e próprias. Um belo dia aparece um branco e modestamente vivendo em Pernambuco, percebendo também etapa de asilado lá, como o seu homônimo preto recebia aqui. Abre-se inquérito, cada um dos Josés Carlos Vitais apresenta as suas provas de identidade. A indagação da verdade é feita com o máximo critério e imparcialidade, acabando-se por concluir que o de Pernambuco é o autêntico, embora o daqui não tenha procedido de má-fé. O festejado herói do Largo do Moura, do Beco da Batalha, o orgulho das últimas pretas minas que conheceram o príncipe Obá, perde as zonas, o emprego,
a etapa de asilado em viúva do fardão para assumir-se dentro de um velho fraque de paisano vulgar. E aquela satisfação de ser major, com as suas honras, privilégios, garantias e isenções, esvai-se, some-se, foge da sua triste vida de filho sem pai e que da mãe não tem a mais vaga lembrança. Essa satisfação infantil que lhe resgatava os padecimentos de criança desvalida e levada em tenra idade, como se verificou para os campos de batalha, essa satisfação se aniquila completamente como se o destino não lhe quisesse dar, nos seus últimos dias de vida, essa vã e pueril consolação, como se ele não lhe quisesse dar a mínima ilusão de felicidade a ele, que passara toda a existência esmagado, humilhado, sem prazeres, sem alegrias, talvez mesmo as mais vulgares. Ah, a vaidade! Chamei de vã e pueril a consolação que podem dar as honras e que envaidecem o major. Será verdade? Vi tanta gente disputá-las, vi tantos homens, de condições de riqueza e instrução mais variadas, requestá-las que estou disposto a crer que errei quando assim as qualifiquei. Não poderei citar muitos casos de pedidos delas, porque quase todos, por comuns da argumentação e motivos, me escaparam da memória. Mas por ser sobremodo grotesco, viveu-me sempre na minha lembrança, e ainda hoje, quando dele me recordo, causa-me riso. Conto, um voluntário da pátria chamou em seu auxílio, ou tentou chamar, a aritmética para obter o justo honorário a que se julgava com direito. O Sr. José Dias de Oliveira, porteiro adido do Instituto Hospital do Andaraí, vivo ainda, como são também os outros 2 seus colegas a que aludi, era um velho pesadão, curto de membros e de corpo, com umas abundantes e longas barbas mosaicas, ventre proeminente e acentuado na sua redondeza, voz cava, que de quando em quando aparecia na secretaria, a fim de procurar com seu amigo, funcionário dela, o livro dos voluntários da pátria. Só ele conhecia esse livro e ele o pedia com a máxima insistência. A sua voz cava não permitia grandes gritos, mas assim mesmo, nos dias de reclamação, conseguia encher os corredores e as salas com o seu rouco vozeiro. Quem o visse, nesse transe, poderia apreciar o gesticular desenfreado com que acompanhava a sua abafada gritaria e o cuidado constante que tinha para não lhe caírem as calças perna abaixo. Movia todas as partes do corpo que permitiam o movimento, os braços, as pernas, a cabeça, o pescoço, e falava, semi-gritando. Queria o tal livro para resolver ou justificar os seus direitos que tinham o apoio da matemática. Era, argumentava, tenente honorário e fora tenente da Polícia do Paraná. Ora, 2 mais 2 são 4. Logo, ele possuía 4 galões, o que equivale a dizer que era major e, como tal, tinha direito à patente desse posto. De alguma forma, penso eu agora, o Sr. José Dias de Oliveira tem razão. Se o esoterismo positivista da geometria e do cálculo tanto concorreu para o 15 de novembro, não é demais que a cabala da tabuada de somar auxiliasse a pretensão do porteiro, adido do antigo hospital do Andaraí. 2 mais 2 é igual a 4. Ele é, portanto, major. A matemática não falha.